Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual o momento do seu dia a qual você está ouvindo essa pequena reflexão. Reflexão a qual Deus colocou no meu coração. Eu tenho pensado no passar dos meus dias sobre este momento a qual Deus fez e Deus tem feito, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus lá do Velho Testamento. Ele é o mesmo Deus hoje e Deus fez grandes maravilhas lá. E Ele continua fazendo grandes maravilhas em nossos dias atuais também. Eu costumo dizer que se nós formos olhar só os pesares da vida, as coisas ficam mais difíceis. E tudo nessa vida, até o momento mais difícil que nós passamos, existe o lado positivo, existe algo para que a gente venha a aprender. Geralmente, a gente ouve, quando nós estamos no deserto, a própria palavra diz, é o momento em que a gente tem crescimento, nos momentos de batalhas, é os momentos em que nós crescemos, muitas vezes com as consequências do nosso próprio pecado. Nós crescemos, na verdade, nós devemos crescer, Porque se não houver crescimento a partir dos nossos erros, das nossas falhas, não há objetivo, não há propósito cumprido. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso, Bom, o que nós vamos conversar hoje, o que Deus colocou sobre o meu coração e eu tenho refletido aí há alguns dias, é em quem confiar. Nós vivemos um mundo em dias em que é tão difícil confiar nas pessoas, confiar em quem está ao seu redor, confiar em quem está ao seu lado. É muito difícil. E aí, costumo ser muito clara, Eu ouvi essa palavra, essa pequena frase, Em quem confiar? Eu não me recordo quem falou, em que momento eu escutei, mas Deus me trouxe a memória aí por esses dias a qual eu tenho vivido, Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu costumo observar muito as coisas. E eu não sei se felizmente ou infelizmente eu costumo confiar pouquíssimo nas pessoas. Mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu confiei em pessoas e me decepcionei profundamente. Porque nós pessoas, nós seres humanos, nós falhamos. Por mais que a gente queira fazer o melhor, tentar se esforçar, nós falhamos. Assim como eu me decepcionei já com pessoas, e eu acredito que eu irei me decepcionar no decorrer da minha vida, por confiar em pessoas. Eu acredito que no meio da minha caminhada com algumas pessoas, eu também já decepcionei algumas pessoas. E infelizmente também irei decepcionar ainda, porque algumas pessoas também constroem a confiança delas em cima da minha pessoa, às vezes por nós darmos apoio, mais afinidade, e aí, enfim, dezenas de critérios aí, dezenas de coisas, nós acabamos nos decepcionando com pessoas e decepcionando pessoas também. Então, nesse meio disso tudo, desse mundo, em quem confiar, Nós não devemos andar sozinhos na nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter alguém do nosso lado, caminhar com alguém, contar, confidenciar. Não são todas as pessoas da minha congregação, do meu convívio, a qual eu preciso saber da minha vida, dos problemas a qual eu passo, das minhas lutas, das minhas batalhas. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, as pessoas, nós seres humanos, somos capazes de julgar, de atirar pedra no telhado do outro, mas não de ajudar, de apoiar, sim de criticar. Às vezes a gente até fala, não quero fazer fofoca não quero falar da vida de fulano, mas fulano de tal está passando por isso. E, infelizmente, isso é uma grande cilada. E muitas vezes, nós como pessoas, nós caímos nessa cilada,
Então eu pergunto de novo, em quem confiar? Se nós não podemos andar sozinhos, se nós não devemos andar sozinhos na nossa caminhada cristã, se nós precisamos estar em comunhão com a congregação a qual eu professo a minha fé, como? Em quem confiar se eu não posso confiar naquele que está congregando junto comigo? Se eu não consigo ter essa confiança, se eu não consigo conviver com as pessoas do meu ambiente de trabalho e confiar em contar algo que está acontecendo comigo ali naquele ambiente, em quem confiar? Eu sempre aqui em casa, eu graças a Deus, eu e meu esposo, nós temos por hábito de compartilhar sempre um com o outro as questões as batalhas mesmo do dia a dia, né? As opiniões. Nem sempre eu concordo com ele, nem sempre ele concorda comigo, nem sempre eu acho que tudo que ele fala está certo, nem sempre ele acha que tudo que eu falo está correto, mas nós ouvimos um ao outro. Então, humanamente, eu com toda certeza eu busquei de Deus aquele que Deus me deu, né? Hoje eu tenho o privilégio de ser casada e ter o meu esposo ao qual eu posso confiar, humanamente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que ele sabe disso. Tem algumas coisas que em alguns momentos eu contava para ele, e ele, no momento de conversa, intimidade lá compartilhar com pastores amigos, e de repente ele falava né, aquilo que eu comentei, e depois em uma roda de amigos comum, né, eu acabava sabendo que ele, né, do meu compartilhar com ele, que não era uma confissão, mas é um compartilhar de uma ideia diferente, e eu precisei chegar para ele em algum momento da nossa caminhada e falar: amor, existem coisas das nossas conversas que eu não gostaria que você comentasse. Eu precisei falar isso para ele. Então, às vezes, até aquele que Deus coloca, que eu acredito que é Deus quem coloca, né? O meu marido ao meu lado, foi Deus quem colocou. Eu preciso falar para ele: olha, eu não gostei que você compartilhou isso, para que ele vá aprendendo e também se moldando a minha forma de ser, de viver e de pensar, porque eu não penso como ele. Então, eu confio nele a partir de algo que Deus vem construindo conosco. E ele é o meu marido, nós somos casados há 26 anos. E então, em quem confiar? Eu não sou casada, eu não sou casado, né? Eu estou namorando. Será que eu já posso confiar nesse garoto que eu estou namorando, nessa garota? Será que eu posso confiar? Adolescentes e jovens hoje, nos dias de hoje, essa confiança que eles têm nos seus amigos. Eu sei que isso é necessário, eu também já fui adolescente, eu também já fui jovem. Mas será que realmente pode-se confiar nessa amizade, né? Uma amizade tão distante, tão tecnológica, né? Então, assim, em quem? Em quem confiar? Em quem confiar nos momentos de batalha? Em quem confiar nos momentos de luta? Em quem confiar nos momentos em que nós, por algum motivo, cometemos pecado? Em quem confiar? Eu vou citar uma passagem bíblica e depois, se você tiver interesse ou se você já conhecer, amém. E se você não conhecer, tiver interesse, vá lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, falando sobre o chamado de Abraão. Abraão foi um homem que foi muito abençoado por Deus. Mas ele precisou entender que ele precisava confiar em alguém. Ele precisou entender que ele precisava confiar, colocar a sua confiança, depositar a sua confiança. Abraão, ele teve um chamado de Deus para ser o pai das nações. Deus demonstrou os seus cuidados por Abraão e por Sara, a sua esposa. Nesse capítulo, Deus dá algumas orientações para Abraão. E, infelizmente, humanamente, Abraão desvia do caminho a qual Deus colocou para ele, né?
Deus fala para ele assim: sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. É claro que Abraão foi, mas era para ele ir com sua esposa. E Abraão fez o quê? Levou o seu sobrinho Ló. Abraão, ele entendia que ele tinha um chamado, ele entendia que ele servia o Deus vivo, ele ouviu o chamado que ele tinha para ser pai das grandes nações e abençoar um povo, milhares de pessoas, né? Mas ele desobedeceu, ele levou junto com ele o seu sobrinho Ló. Eu percebo que a confiança dele realmente é como muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em Deus. Deus fala, vá, a gente vai, mas leva alguém, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu tenho alguém para me socorrer. E nós esquecemos que quem nos socorre nos momentos de angústia é Deus. Em quem nós podemos realmente confiar é em Deus. É só nele que nós podemos confiar. Não existe outro na face da terra que nós possamos confiar. Não existe outro. Nós precisamos confiar em Deus. E muitas das vezes nós fazemos como Abraão fez. Deus fala, vá, Deus deu uma ordem para Abraão. E nós recebemos ordens, nós servos de Deus, nós recebemos ordens de Deus. Eu não temo em falar que eu recebo ordens de Deus. Eu me alegro em falar que eu recebo ordens de Deus. Eu me alegro em dizer que a minha alma anseia pelo Senhor. Eu me alegro em dizer que algumas vezes eu fico 2 dias por conta da minha rotina doida, sem parar. Eu tenho um cantinho na minha casa, qual eu construí, qual eu deixei para mim poder fazer minha leitura, minha oração. E por às vezes 2 dias eu não vou neste cantinho. Não quer dizer que eu não ore, não quer dizer que eu não faça uma leitura, mas eu não estou nesse cantinho a qual eu preparei para estar com Deus ali naquele cantinho. E minha alma anseia para estar naquele cantinho ali representando, né, o meu momento com o Pai. E eu me alegro em dizer isso, que minha alma anseia. E eu agradeço a Deus, falo, Senhor, muito obrigada, porque eu estou com um desejo muito grande de estar lá, só eu e o Senhor. Eu não me envergonho, eu me alegro em dizer isso como cristã, que o Espírito Santo do Senhor que habita em mim me incomoda. Mas, muitas vezes, o Senhor me dá algumas ordens e eu carrego algo para que se alguma coisa acontecer no meio do caminho, eu tenha alguém para me socorrer. Sabe aquela mãe prevenida que quando vai sair com seu filho, meu filho caçula tem 14 anos, mas até hoje, se nós vamos sair para alguma coisa, eu falo, mas a gente tem que levar tal coisa que o seu Caleb quiser, mas meu filho já não é mais o bebê, não tem mais essa dependência ou essa codependência total da minha pessoa. Ele já pode caminhar e pensar nas coisas, mas ainda assim eu acabo deixando ele codependente daquilo que eu estarei fazendo por ele e para ele. Assim somos nós com Deus, né? Deus fala, dá uma orientação e nós carregamos algo. Deus, né? Vamos dar uma forcinha para Deus aqui, vamos carregar. Foi isso que Abraão fez, né? Abraão, ele carregou Ló. Teve uma consequência? Sim. Ele, lá na frente, né, a continuação aí desse capítulo, depois você pode fazer a leitura, ele teve uma discussão, né, um desentendimento com Ló, porque Abraão obteve realmente muitas terras junto com Ló, porque ele estava junto, e ele teve uma discussão, e ele precisou fazer uma divisão dos seus bens. E Ló escolheu qual era o lado daquela região que ele queria. E Ló escolheu o melhor,
né, aparentemente aos olhos humanos. Então ele escolheu o lado melhor para que ele pudesse ficar com a sua parte. E Abraão, consequentemente, ficou com o outro lado e com sua parte. Então teve todo um desentendimento, aí uma desavença entre eles. E essas desavenças é muito difícil, né, a gente administrar. Pensem, quando nós temos algo para administrar em nossa família, né, junto com os nossos familiares, é muito difícil. Então eu acredito que foi um momento ali, uma consequência que Abraão precisou administrar, né, e que fez ele perder algum tempo aí nessa caminhada. Lá na terra onde eles estavam, houve um período de grande fome e tal, e ele precisou sair dessa terra com a Sara, e ele foi lá para o Egito, devido à fome da onde eles estavam vivendo. Quando ele chegou lá no Egito com aquela mulher bonita, porque Sara era uma mulher muito bonita, e Abraão ficou com medo, que quando os homens olhassem para Sara, eles quisessem matar Abraão por ser esposo de Sara. E então, quando ele chegou lá, ele fez um combinado com ela de mentir para aqueles homens, para o faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Na verdade, assim, vamos dizer que humanamente, Abraão era meio-irmão de Sara. Porém, essa situação de meio para Deus não existe, ou é ou não é. E eles eram casados, eles não eram meio, eles eram meio-irmãos de sangue, né, por conta de Abraão ser filho do pai de Sara. Então eles eram realmente meio-irmãos. No entanto, lá no Velho Testamento, eles tinham essa autorização, né, essa aprovação de se casar, então assim era feito. Mas eles eram casados e eles combinaram de mentir, porque Abraão tinha medo de morrer pela mão do homem. E mais uma vez, Abraão quer dar uma forcinha para Deus. Quem mostrou que eles precisavam sair daquela terra? Deus. Quem mostrou que eles precisavam ir lá para o Egito? Deus. E aí Abraão resolveu contar e combinar essa mentira com Sara, né? Eles contaram a mentira até que Faraó foi realmente tomar Sara, né, como sua mulher. E aí começou a vir as maldições lá. Olha, gente, Abraão mentiu. Abraão fez aquilo que não é da vontade de Deus, porque a mentira não é algo vindo de Deus. E Deus jogou, né, amaldiçoou a vida de Faraó por ter tomado Sara como sua esposa. Então, muitas das vezes, as decisões erradas, as escolhas erradas, o nosso pecado, ele vai atingir não só a mim, as consequências vão atingir aqueles que estão à minha volta. Faraó foi profundamente afetado, Sara provavelmente também, e todo aquele povo, né, que estava lá. Então, né, Faraó ele fez Abraão retomar Sara como sua esposa, né? E aí ficou tudo bem, mas teve a consequência, né? Eles tiveram a consequência. Faraó ficou irado e ele poderia ter matado Abraão da mesma forma quando ele descobriu que Abraão tinha mentido para ele. Ele não matou porque Deus tinha um plano muito maior para ele. Quais eram os planos de Deus para Abraão e Sara? No capítulo 12, aqui no versículo, a partir do versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que promessa mais linda que Deus tinha para este casal. Eles não precisavam ter tomado outros rumos, mas fizeram. E o que mais me encanta é que Deus deixa toda esse exemplo da fraqueza do homem, porque Abraão era um homem escolhido por Deus, nós somos escolhidos por Deus.
E Deus mostra para nós que Abraão também fraquejou. Mas assim mesmo, Deus cumpriu os seus planos. A partir de então, daquilo, de tudo que aconteceu, Abraão entendeu os planos de Deus mesmo. E deixou com que os planos de Deus se cumprissem na vida deles. E aí? Em quem confiar? Em quem você tem confiado? Não podemos andar sozinhos. Precisamos ter alguém ao nosso lado. Mas em quem confiar? Quem estará conosco quando nós estivermos, por algum motivo, sofrendo consequências de escolhas erradas? Os nossos amigos? Os nossos familiares? Será que nós teremos que fazer uma divisão? Será que nós teremos que mentir? Ou será que nós precisamos somente buscar essa intimidade com Deus e ouvir a voz dele e entender em quem confiar? Eu confesso, eu estou aprendendo e eu quero aprender a cada dia mais a confiar. Caminhar ao lado do meu esposo, porque humanamente é quem Deus me deu para estar ao meu lado e confiar. E espiritualmente, no âmbito espiritual, depositar a minha confiança. No âmbito espiritual, depositar a minha confiança no Deus Altíssimo, ouvi-lo e confiar. E aí, em quem confiar? Fique com essa reflexão. Um ótimo dia, uma ótima noite para você e um beijo!